Pessoal, então estamos retornando ao nosso bate-papo. Houve um picozinho na internet e continuando para mostrar para vocês que a gente está desenvolvendo esses equipamentos para ajudar nesse controle de carga. Então, aqui está a base teórica e o equipamento está aqui, onde a gente usa o equipamento. Esse equipamento, o primeiro equipamento que nós estamos trabalhando, tá? Que é o Jump Test System, esse é para medir a potência de saltos. Então veja bem, seja lá qual for o tipo de saltos que vocês vão utilizar para melhorar a força dinâmica do seu atleta, melhorar aquilo que a gente chama na gíria de potência muscular, tá? A gente precisa entender que para melhorar essa velocidade de contração da fibra muscular, nós precisamos trabalhar em alta contração, né? Então, veja bem, aí remete-se ao que nós chamamos de volume do treinamento. Então veja bem, qual é o volume do treino que vai propiciar uma boa qualidade de treinamento? A gente não sabe. Cada desportista, seja esporte coletivo, esporte individual, vai apresentar um volume diferente. Então qual é a ideia? Quando nós programamos que todos, por exemplo, vão fazer saltos pliométricos e todos vão fazer, por exemplo, 60 saltos, nós estamos generalizando. Porque nós não sabemos se os 60 saltos é uma dose, um volume muito grande, se é um volume suficiente ou se é um volume muito baixo. E quando nós falamos de diferentes atletas, por exemplo, do basquete, do vôlei, do handebol, que nós temos uma equipe muito grande, cada um deles vai precisar de encontrar qual é o volume individual, porque nós estamos falando da individualização do treinamento. Buscar o volume individual é muito difícil sem a tecnologia. Eu preciso medir o que está acontecendo na fibra muscular do indivíduo. E com essa plataforma, nós temos ali um software que vai para o celular, é um app no celular. Você consegue verificar o tempo de torque, a altura dos saltos, a velocidade do salto. Então você vai lá e ministrou 20 saltos gerais, né? Seja pliometria, seja saltos verticais, seja saltos horizontais, não importa. Você vem para cá e testa. Se você percebe que a velocidade, a altura do salto, a potência do salto está se mantendo, você vai para lá e faz a outra série de 10, 15, 20 saltos. Volta para cá. Então começa a entender que o Joãozinho, por exemplo, o volume ótimo para ele treinar potência é 40 saltos. Já o Manuelzinho do seu time, a potência, o volume é 30, o outro a 45, 50. Então você começa a encontrar o volume ótimo para se treinar a potência muscular. Então aí a gente diminui muito o erro e vamos, evidentemente, melhorar a qualidade do treino. Consequentemente, a gente vai propiciar uma condição de melhora mais significativa. Então esse é um ponto interessante. Enquanto lá no livro nós falamos da teoria e vários outros autores, vários outros estudiosos falam da teoria do treinamento da potência muscular, da rapidez do movimento, né? Aqui nós estamos trazendo um equipamento, né, em preços bem mais baixos do que o mercado, com uma excelente validação científica, de tal maneira que você consegue levar essa placa, tá? Nesse caso vocês estão vendo duas placas. Por que duas placas? Porque quando você faz os multissaltos, por exemplo, você coloca 5, 6 barreiras para saltar verticalmente sobre as barreiras, entre duas delas a gente coloca essas duas placas, tá? E através do tablet ou do celular, tá? Você tem a resposta desse salto. E aí o que acontece? A gente consegue ver em milésimos, né, de segundos o que está acontecendo com esses saltos. E ao ver, né, o que está acontecendo com esses saltos, a gente pode verificar não só a altura do salto, como vocês podem enxergar aqui no nosso tablet, tá? Aqui nós temos exatamente a altura do salto, tá? Ou ainda, tá? Quando você trabalha com vamos chamar assim, multissaltos, você tem a potência de cada salto, tá? Então você consegue ver a qualidade desses saltos, o que está acontecendo com os saltos. Isso tudo acontece quando a gente utiliza a plataforma. E um ponto importante nisso tudo é que você consegue aqui realizar diferentes tipos de saltos, tá? Você realiza o salto somente numa perna, tá? Então eu posso medir a força somente de uma perna esquerda, somente na perna direita. Eu posso realizar o salto
inutilizando os membros superiores, como eu estou aqui agora, né? Eu trabalho somente o contramovimento, né? Saindo de cima, flexionando e saltando. Posso trabalhar com os braços, jogando os dois braços para o alto, muito típico do basquete e do próprio voleibol. Como eu posso fazer trabalhos de saltos com alguns passos de corridas. Venho de trás, toco na plataforma, faço o movimento e a plataforma vai me dar tempo de toque, altura conseguida, tá? A potência que eu realizei. Então começa a te dar alguns dados interessantes. Se a gente conseguir dosar melhor o volume do salto e a gente consegue qualificar o treino, cada vez mais rápido, cada vez com maior potência, então nós vamos propiciar um resultado final melhor. Então esse é um ponto importante. Por outro lado, nesse momento nós estamos falando desse equipamento, nós estamos falando do jump test, que é a potência de saltos, membros inferiores. Mas nós podemos trabalhar também aqui com os membros superiores, tá? Fazer os saltos com o membro superior em cima da plataforma, realizar o movimento de salto. Também é uma outra possibilidade que a gente tem, quer dizer, de medir a potência de membros superiores. E os saltos, fazer saltos com caídas altas, por exemplo, encontrar qual é a melhor altura de salto, se é 20 centímetros, se é 30 centímetros, se é 40 centímetros. Então, colocamos os plintos, saímos de cima do plinto e pegamos a plataforma, ela também nos dá o dado. Outro fator interessante é a medida de resistência dos saltos. Então, os esportes que requerem uma capacidade neuromuscular mais resistida, ou seja, com maior duração, seja no metabolismo anaeróbio, seja no metabolismo aeróbio, é possível nós verificarmos a sequência desses saltos, para ver a partir de que momento que ele começa a perder a sua velocidade, a sua potência. Então esse é um outro ponto interessante. Pessoal, os últimos estudos, os últimos artigos têm mostrado o seguinte, que só é possível fazer um treinamento de qualidade, só é possível fazer um treinamento com alta qualidade de potência muscular, tá? De potência de saltos, se a gente tiver o controle. Se a gente não tiver o controle do que está acontecendo, nós vamos errar na dose. O volume será exagerado. Na maior parte das vezes, na nossa cultura esportiva, ele será exagerado. Porque a gente gosta, o brasileiro gosta de trabalhar com alto volume. Tá? Ou ele pode ser insuficiente, pode ser um volume muito baixo que não vai provocar mudanças na estrutura neural, nem na estrutura muscular do atleta, né? Do treinando. A nossa experiência, por exemplo, trabalhando com saltador, né? Com salto triplo, salto de distância, que são provas que dependem eminentemente disso, nos mostra muita cautela nisso. Então, um treinador que trabalha, quando ele quer trabalhar a velocidade, quando ele quer trabalhar a potência, ele precisa ter cautela. Qual é a cautela? Realizar volumes parciais pequenos e controlar a resposta neuromuscular. Então é preferível que você faça várias séries com pouca repetição do que você faça, por exemplo, uma série com um número de repetição muito amplo. Porque você se perde nisso. A partir do momento que eu deformei a fibra muscular, perdi a capacidade de contração da fibra muscular, eu vou continuar saltando num nível muito irrisório, num nível que não vai provocar mudanças estruturais, nem no meu sistema nervoso central, que é onde eu modelo tudo, e nem tampouco na fibra muscular, porque a partir do momento que ela está detonada, ela não consegue trabalhar na sua maior velocidade de contração e relaxamento de fibra muscular. Então esse é o princípio básico, controlar os treinos de potência de saltos, controlar os treinos de velocidade. Bom, por outro lado é o seguinte, se você me perguntar, bom, para controlar a velocidade não é melhor eu usar, por exemplo, o fotocélula? Sim, fotocélula eu vou avaliar a velocidade no seu final, né? Corri 20 metros, tenho o tempo dos 20 metros, 3 segundos, 2 segundos e 8 décimos, bacana. A plataforma ela entra no meio disso para me avaliar a dinâmica com que eu produzi essa velocidade final. Por exemplo, quando eu avalio a amplitude, ótimo, mas eu preciso avaliar a força, a aplicação de força contra o solo. Ao melhorar essa força, ao tornar essa força mais rápida, eu melhoro o resultado final.
Então eu preciso conectar as duas coisas. Quando eu meço só a velocidade final, eu tenho o resultado final e não sei de que maneira foi produzida essa velocidade final. Com que força, com que torque, né? Com que técnica, com que amplitude. Então isso aí a plataforma já ajuda a gente a entender o processo que vai produzir o melhor resultado na corrida de 20 metros no final. Então o fotocélula vai me permitir pegar a velocidade final, vai me permitir pegar velocidades intermediárias, isso sem dúvida nenhuma. Eu vou ter aí a velocidade média do percurso, posso fragmentar ele, ter velocidade média por partes, vou verificar a minha capacidade de aceleração, tudo isso eu vou ver lá no fotocélula de uma maneira esplêndida. Agora, como é que eu explico a produção dessa velocidade? São torques, biomecânica, é a potência, a forma com que eu toco o solo, né? Quanto tempo meu pé fica no solo, quanto tempo houve de tempo de voo. Então isso é explicado por essas plataformas. Então verdadeiramente eu tenho que juntar as duas coisas. Então por isso que nesse momento nós terminamos de trazer para vocês, oferecer para vocês, tá? Um equipamento de última geração aqui, vamos chamar assim, com uma validação altíssima cientificamente e que vai ajudar vocês no dia a dia. Essa plataforma que vocês estão vendo aí agora, pessoal, ela não precisa ter o Wi-Fi. Ou seja, eu trabalho lá no campo, seja no campo de areia, seja no campo de futebol, na quadra, na pista de atletismo, na beira da piscina na natação, lá na quadra de tênis de campo, enfim. Eu trabalho com a plataforma, não preciso ter internet, que esse é um fator, às vezes, complicador para nós. Tá? E ele, por si só, se organiza. Ou seja, ele tem um Wi-Fi próprio dele, que ele funciona sem a internet. E aqui você tem o dado momentâneo, você pode gravar os dados, você tem os gráficos do que aconteceu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um treinamento que eu realizei há 2 dias atrás com fundistas. Eu medi a potência muscular deles, fiz o salto vertical com as 2 pernas, com a mão na cintura, fiz o salto vertical com uma das pernas, então verifiquei a diferença de força entre uma perna e outra, que esse é um ponto importante a ser corrigido. Então eu medi isso após o aquecimento, com eles descansados. Então, peguei a maior velocidade de contração da fibra muscular saltando unipodal e saltando com as 2 pernas unidas, descansado. Produzimos um treinamento intervalado subindo montanha. Tá? Então pegamos uma rampa de mais ou menos 10, 15 graus de inclinação e fizemos 10 tiros de 400 metros subindo essa rampa. Os tiros aconteceram por volta de 1 minuto e 20, mais ou menos, 80 segundos, com pausa, trotando de volta, mais ou menos de 1 minuto, 1 minuto e 15. Então, a partir daqui, tá, quando eles terminaram os 10 tiros de 400 metros correndo na rampa, eu medi novamente, após 2 minutos, a potência muscular deles. Então, eu verifiquei que esse treinamento baixou a potência muscular deles em 1,5%. Ou seja, o estresse fisiológico gerado nos 10 picos de 400 metros subindo a rampa de 15 graus, tá? Influenciou de tal maneira no organismo do atleta que respondeu por aumento de frequência cardíaca, por aumento de ventilação pulmonar, por aumento de temperatura interna, ou seja, aumentou aquela sudorese. Então houve toda uma transformação em diferentes microsistemas do corpo. E no microsistema que nós chamado músculo, tá? Muscular, houve uma destruição. A carga destruiu 1,5% da potência muscular. Então o que isso diz? Quando eu repetir novamente lá na frente, da semana que vem, na outra semana, daqui 4 semanas, eu estou repetindo os 10 tiros de 400 metros no morro, a ideia é que ele termine os próximos treinos com uma deformação menor. Que ele diminua isso para 1,3%, 1,2%, 1%, né? Abaixo de 1%, porque aí eu vou estar vendo o quê? O que eu vou estar verificando? Que está havendo uma adaptação neuromuscular e metabólica, com a diminuição de frequência cardíaca, com a diminuição de concentração de lactato. Então a adaptação tem que acontecer, vamos chamar assim, no sistema neuromuscular e nas respostas de adaptação metabólica.
Porque é muito comum o treinador verificar isso através de frequência cardíaca, através do tempo final lá, que é importante, a média da velocidade, sem dúvida nenhuma, mas a dinâmica com que isso está acontecendo, às vezes o treinador não consegue entender, né? Então a gente vai ver aí onde é que a gente entra mais com a força de salto, qual é o nível de adaptação, saber se os 10 tiros de 400 está bacana, se não está. Claro que eu posso verificar os 10 tiros de 400 somente pelo tempo, tá? Mas eu nunca sei a dinâmica neuromuscular. Então hoje a gente chama atenção ao seguinte: qual é a variável motora mais importante no esporte? A mais importante. Então tem uma discussão aí que tem dois vetores. Eu preciso ter força, senão eu não tenho movimento. Agora, não basta só ter força absoluta, aberta. Preciso ter uma força dirigida. Uma força específica para aquela modalidade. Ponto. Para que eu quero essa força? Para potencializar o meu ritmo, potencializar a velocidade. Então a variável mais importante no final é a velocidade. O maratonista que vai vencer a prova é aquele que tem uma velocidade média maior durante a prova, ou seja, é o mais rápido. Que vai vencer os 100 metros mais rápido. Quem vai executar os movimentos lá no voleibol, tá, com grande eficiência, é o mais rápido. Evidentemente que nessa rapidez, nessa velocidade, nós temos um potencial aí, sabe? Nós temos um dom de potência muscular. A gente sempre busca a potência ótima para aquela modalidade. O que é potência muscular para lançar um martelo lá no atletismo? O que é a potência muscular para bater na bola do tênis? O que é a potência muscular para fazer um salto em altura? São níveis de potência diferentes, todos eles precisam de velocidade, tá? Então, quando a gente fala em velocidade, nós estamos falando em velocidade linear, corrida cíclica, mas estamos falando em velocidade não linear, que é a capacidade de deslocamento com mudança de direção, que a literatura apelida isso como agilidade, tá? A gente entende que o treino da agilidade precisa ser realizado, tá, com tomada de decisão, acendendo luz, tá? E o atleta, ele toma a decisão após o momento de acender uma luz, por exemplo. Então, tudo isso, nós sabemos que o treino de agilidade é mental, tá? Mas nós precisamos melhorar a estrutura morfofuncional do atleta, porque a hora que eu consigo comandar para ir para a esquerda ou para a direita, eu tenho resposta neuromuscular de qualidade. Então, o treinamento esportivo moderno, ele prima muito por essa questão neuromuscular. Se, por exemplo, na década de 70, começo da década de 80, a gente tinha uma preocupação muito com os fatores de resistência, é evidente que essa preocupação nós não vamos abandonar. Mas hoje o holofote maior vem para essa estrutura neuromuscular. Ou seja, construir esse carro que vai jogar, que vai pedalar, que vai nadar, que vai remar, tá? Construir esse carro humano, tá, com essa potencialidade, começa pelo motor e a parte elétrica mesmo, que é o sistema nervoso central, que é o comandante de tudo, que manda estímulo, é a eficiência do músculo em se contrair e relaxar com maior rapidez, com menor rapidez, com um ritmo adequado para aquela modalidade. Então isso tudo nós melhoramos com essa alternância de trabalho de velocidade muscular, recrutamento de fibra muscular, velocidade muscular adequado para a modalidade. Então hoje mudou um pouquinho. Nós iniciamos a temporada hoje, preocupado em preparar a estrutura neuromuscular, depois nós ampliamos um pouco o volume e vamos buscar um metabolismo energético específico da modalidade. Essas são mudanças significativas. Então esse nosso bate-papo nesse momento é um bate-papo para dizer para vocês que nós acabamos de preparar essa plataforma que está ao seu dispor no nosso site da Sport Training, tá? Com facilidades para que você adquira. E a nossa ideia é o seguinte, pessoal, está aqui a plataforma, daqui uns dias vem o Fotocélula também de uma maneira fabricada por nós aqui no Brasil. Quem é o mentor dessa fabricação é o professor Leszek, um polonês que está no Brasil há muitos anos, grande especialista na área de tecnologia, e eu digo isso porque ele domina a teoria do treinamento esportivo, então fica mais fácil dele fazer a leitura do que nós precisamos lá no campo pedagógico para dar o treino. Essas plataformas, elas estão normalmente dentro dos laboratórios, e dentro do laboratório eu não consigo executar os gestos específicos da modalidade. Lá dentro do laboratório está tudo muito bem controlado, está ótimo, é lá que nós fazemos uma pesquisa de base,
Mas em algum momento nós precisamos sair de lá e ir para o campo. Né? E controlar no campo nós precisamos desses equipamentos mais fáceis. Né? É o kit do treinador que nós estamos chamando. Então eu vou finalizar o nosso bate-papo, né? Dizendo para vocês, está aí a nossa contribuição. Então vocês vão utilizar, vão fazer as observações, vão dar o valor que tem que ser dado nisso, e nós estamos aqui prontos sempre para aperfeiçoar o nosso campo de pesquisa, de investigação, sempre para te ajudar você a se tornar um melhor treinador, ajudar você a desenvolver um sistema de treino mais adequado, mais moderno, mais eficiente, para a gente melhorar o resultado esportivo do nosso país. Abraço, pessoal!